Olá pessoal, começamos agora a nossa aula 3, ainda tratando de potenciação. Quero lembrar que esse é um assunto primordial para aqueles que estudam matemática, seja para concurso, seja para a própria escola, por exemplo, no ensino médio, fundamental para o estudo de exponencial e logaritmo. Então seja bem-vindo, vamos começar a aula. Então, vamos ver algumas potências. Letra A. Temos 2 elevado a menos 1. Note que agora eu tenho uma base A e um expoente negativo P. Como é que nós vamos resolver a partir de agora a base com expoente negativo? Eu tenho a base A elevado ao expoente negativo menos P. Eu inverto a base, então fica 1 sobre A elevado a P. Repare que quando eu inverto a base, o negativo some do expoente. Vamos em frente. Então eu tenho 2 elevado a menos 3, tenho C, entre parênteses, menos 2 elevado a menos 3. Na letra D, eu tenho, entre parênteses, menos 2 terços elevado a menos 2. E na letra E, eu tenho, entre parênteses, menos meio elevado a menos 5. Se você deseja um tempo para resolver essas questões, dê uma pausa nesse vídeo. Muito bem, vamos em frente. Primeira aplicação direta, eu tenho 2 elevado a menos 1, eu inverto a base, 2 ficou meio, 2 elevado a 1. Como 1 não precisa escrever, resposta 1 meio. Na letra B, também eu inverto a base 2, fica 1 sobre 2, e o expoente negativo 3 torna-se expoente positivo. Já sabemos fazer essa conta, então fica 1 sobre 8. Lembrando que o expoente quer dizer quantas vezes a base deve ser multiplicada. Na letra C, reparem que agora eu tenho menos 2 de base elevado a menos 3. Vou continuar a regra. Eu inverto, fica 1 sobre menos 2 elevado à terceira. Para tirar o negativo, inverte a base e o expoente fica positivo. Lembrando que o expoente ímpar com número negativo vai dar negativo, por isso ficou 1 sobre menos 8. Também pode ser escrito como menos 1 oitavo, inclusive é o mais usual. Na letra D, eu tenho menos 2 terços. Inverti a base e o que era menos 2 no expoente ficou 2. Repare que aqui eu já fiz um passo que foi entender o seguinte: qualquer número elevado a um expoente par, ele é positivo. Então repare que por isso que sumiu o sinal. Eu tinha menos 2 terços, embaixo ficou 1 sobre 2 terços, elevado ao quadrado. Eu já sei que o sinal é positivo, então já resolvi a questão do sinal. Agora eu vou fazer as outras contas. Repetindo aquilo que a gente tem insistido com vocês, no 2 ali eu tenho 1 e no 3 também eu tenho 1. Então ficou 2 elevado a 1 vezes 2, 3 elevado a 1 vezes 2. Que vai gerar para a gente 1 sobre 2 ao quadrado sobre 3 ao quadrado. Que vai ficar 1 sobre 4 sobre 9. Repare que agora eu vou manter a primeira e vou multiplicar pelo inverso da segunda. A primeira era 1, então eu multiplicando pelo inverso da segunda, era 4 nonos, ficou 9 quartos. Resultado, 1 é neutro, então 9 quartos a resposta. Na letra E, eu tenho entre parênteses menos meio elevado a menos 5. Repare que eu fiz duas coisas aqui. A primeira, eu inverti a base, ficou 1 sobre 2 elevado a 5. Quando eu inverto a base, o 5 que era negativo no expoente ficou positivo. E já verifiquei que um número negativo elevado a expoente ímpar, o resultado vai ser negativo. Então já resolvi a questão do negativo, por isso que ele apareceu aí à frente da fração. Tranquilo? Vamos lá. Então agora o que é que eu faço? A mesma regrinha. Ali tem 1 elevado a 1, não precisa escrever, 2 elevado a 1 não precisa escrever. Então fica 1 elevado a 1 vezes 5 sobre 2 elevado a 1 vezes 5. Fazendo a conta, fica 1 sobre 1 elevado a 5 sobre 2 elevado a 5. Fazendo o cálculo, fica 1 sobre 1 sobre 32. Então conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. O inverso de 1 sobre 32 é 32. Então eu tenho menos 32 como resposta. Uma observação muito importante. 0 elevado a menos 1 aplica-se a mesma propriedade. Inverta a base,
1 sobre 0 elevado a 1. Só que esse 1 não precisa escrever. Porém, esse resultado aqui não existe. 1 sobre 0, a resposta não existe no campo dos reais. Tranquilo até aí? Se desejar fazer uma breve revisão, dê uma pausa, olhe com calma. Qualquer dúvida, mande para o nosso e-mail raizquadradadep@gmail.com. Vamos em frente. Então, vamos calcular mais algumas potências de expoente negativo. Letra A. Eu tenho menos 3 elevado a menos 1. Letra B, eu tenho menos 5 elevado a menos 2. Letra C, eu tenho, entre parênteses, meio elevado a menos 1. Na letra D, eu tenho menos, parênteses, menos 2 sobre 3 ao quadrado elevado a menos 3. Na letra E, eu tenho 1 sobre 2 elevado a menos 3. Então vamos lá, se você deseja um tempo para resolver essas questões, dê uma pausa nesse vídeo. Continuando. Letra A, eu mantenho menos porque está do lado de fora, não é influenciado pelo expoente. E eu inverto o 3, fica 1 sobre 3. 1 sobre 3 elevado a 1 não precisa escrever. Então a resposta da letra A, menos 1 terço. Resposta da letra A, menos 1 terço. Letra B, menos 5 elevado a menos 2. A mesma coisa, o menos não está influenciado pelo expoente. Então mantenho o menos. Inverto o 5, fica 1 sobre 5, e o 2, que era negativo, ficou 2. Então, 1 sobre 5 ao quadrado, fazendo a conta, vai ficar 1 sobre 25. Na letra C, eu tenho meio elevado a menos 1. Então, eu vou inverter, vai ficar 1 sobre meio elevado a 1. 1 não precisa ser escrito no expoente. Conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, eu tenho 2. Na letra D, eu tenho menos do lado de fora do parênteses e uma fração negativa elevada a um expoente ímpar. Então, vamos ver como é que fica. Então, eu tenho menos, mantenho, porque não está sendo influenciado pelo expoente, inverto colocando 1. Então, fica 1 sobre menos 2 sobre 3 ao quadrado, isso tudo elevado à terceira, que era menos 3, como eu inverti, ficou 3. Então, com muita calma agora, nós vamos manter o 1, e verifique que eu também já resolvi o problema do menos. Olha só, na parte de baixo era menos 2 sobre 3 ao quadrado, só que o expoente era ímpar. Então esse resultado dessa conta embaixo, do denominador, já sairia um resultado negativo. Qualquer número negativo elevado a expoente ímpar fica negativo. Como eu tinha o menos sobrando lá na frente da fração, aquele que estava do lado de fora do parênteses, menos com menos na divisão dá mais. Então já eliminei a questão do sinal, já foi resolvido. Aí eu faço aquela velha propriedade nossa, 2 elevado a 1 não precisa escrever, então fica 1 vezes 3. 3 ao quadrado fica 3 elevado a 2 vezes 3. Então, continuando, fica 1 sobre 2 elevado à terceira sobre 3 elevado à sexta. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Tranquilo? Então eu vou ter como resposta 3 elevado à sexta sobre 2 ao cubo. Vamos em frente. Então eu tenho 1 sobre 2 elevado a menos 3. Vou inverter, vai ficar 1 sobre 1, 2 elevado à terceira. Repara que o expoente negativo ficou positivo. Continuando, 1 sobre 1 oitavo. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Resposta 8. Então, chegamos ao fim dessa nossa aula. Espero que tenha sido proveitosa. Qualquer dúvida, verifique de novo, olhe as questões com calma, entenda o que está sendo feito e não se esqueça de curtir o nosso canal e compartilhar com seus colegas e amigos. Muito obrigado.